Pois é, dona CBF, pois é, STJD, e a punição pro glorioso Marlon por notificar após o jogo diante do Bragantino que há um complô, que há uma espécie de ação deliberada contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, pois o Internacional tem que ficar muito de olho sobre isso e uma narrativa que vem se construindo no cenário nacional sobre o seu, entre aspas, beneficiamento por cobranças de penalidade marcadas na temporada. Vamos conversar sobre isso, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, deixa teu like, não te esquece de compartilhar nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, porque tem muita coisa pra gente tratar sempre do Internacional por aqui. Lembrando que a KTO é minha parceira e, claro, tá te esperando no link que tá aqui, ó, no comentário fixado, aqui embaixo. Te cadastra, te registra, não leva 2 minutos, vem aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Claro, lembrando sempre, né, meu, é um ambiente para maiores de 18 anos e tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, porque apostas esportivas também fazem com que tu perca dinheiro, ok? Bom, o Internacional tem que ficar de olho no que está acontecendo no cenário nacional, gurizada. E aqui eu começo a fazer uma espécie de campanha, sei lá, dá um jeito de colocar nas redes sociais a tua indignação, mostra que tem alguma coisa errada em cima da narrativa que está sendo criada dentro do eixo Rio-São Paulo, também entre os clubes e principalmente, né, algo contra o Inter, que a partir dos 23 pênaltis marcados na temporada, muitos inclusive, tá, ou boa parte com correção da arbitragem ou então com o auxílio do VAR, tá, estão criando de que o Inter está sendo beneficiado por conta da fala agora do glorioso Marlon ao final aí da partida entre Grêmio e Red Bull Bragantino. Houve a jogada em que a bola bate na mão do lateral do Grêmio, depois ele vai para os microfones, ele aponta alguns pênaltis sonegados ao nosso rival, mas no determinado momento ele diz o seguinte: e o Inter lá tem 60% dos pênaltis, não aconteceu. Primeiro ponto, né? Ele fala sem nenhum embasamento. Ele fala sem nenhum embasamento prático. Se a gente pegar pênalti a pênalti, ou é um pênalti bem marcado, ou o VAR chama, ou então, se é uma jogada dúbia, fica a cargo de quem está comandando, né, o apito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o Internacional começa a se manifestar até nos bastidores e começa já a buscar entrar aí na grande mídia, seja agora na data FIFA, seja em entrevistas que venha a conceder, é exatamente rebatendo o ponto de que é beneficiado pela arbitragem. Porque teve o seguinte, né? Jogo contra o Corinthians, no pênalti marcado em cima do Bruno Henrique, houve logo depois uma matéria do Globoesporte.com destacando que o Inter é o clube mais beneficiado no Brasil em marcações de pênaltis na temporada. Esses 23 que eu falei no início do conteúdo. O segundo, se eu não me engano, time, se eu não me engano, seria o Palmeiras ou o Santos, tá? Nessa questão é óbvio que induz a pessoa que está lendo de que o Inter é beneficiado pela arbitragem, porque o Corinthians esbravejou que não houve penalidade, os diretores do Corinthians foram aos microfones para esbravejar contra a arbitragem, o presidente do Corinthians, dentro do Beira-Rio, falou sobre a arbitragem e sobre a polêmica e sobre o pênalti mal dado. O Dorival Júnior falou sobre o pênalti, chegando inclusive a loquear no sentido de que, olha, já tinha acabado os acréscimos e aí ele dá um pênalti depois dos acréscimos, são os acréscimos dos doido, tá? Acontece que agora, nesse final de semana, foi marcado um pênalti para o Corinthians diante do Mirassol com a mesma movimentação. A mesma movimentação. Um puxão de camisa dentro da área em cima de uma jogada que o jogador do Corinthians queria chegar à bola.
Foi marcado o pênalti e aí não houve nem um pio. Seja do Corinthians, seja do centro do país, seja da imprensa. A ponto, foi tão absurdo, que um cara que não tem nada a ver com o futebol, que é o Alexandre de Moraes, né? Ele vai em meio a uma sessão do STF e aponta que o Corinthians foi assaltado à mão armada. O que é um absurdo, né? Primeiro, porque o termo ele não pode ser usado numa sessão de STF por um ministro do Supremo. E a ponto de reverberar, né, exatamente em meio aí a todo o noticiário do esporte. O Inter quer saber, por exemplo, se o Marlon vai ser julgado, se o Marlon vai ir ao STJD, como o Vitão foi quando falou sobre o Inter ter sido prejudicado dentro da Neoquímica Arena, quando o Vitão disse que o Inter quase sempre quando joga na Neoquímica Arena joga contra 12. O Vitão tomou 2 jogos de suspensão por conta do artigo, sei lá qual o artigo, de que tu não pode levantar suspeitas contra a arbitragem ou contra os organizadores do jogo. O Marlon não fez isso agora, fez mais, inclusive. Não foi só ao jogo, foi ao jogo e ao Internacional. Então é um cara que quis jogar para a torcida, usando o rival e usando, obviamente, né, a rivalidade, porque daí ele ganha moral, né, com a torcida do Grêmio, uma vez que ele foi lá e falou do Internacional. E em alguns outros pontos muito bem embasados até. Dá para a gente pegar e levar em consideração. Só que aí, por que ele não falou, por exemplo, do braço colado do Wanderson no Clássico Grenal também, quando foi batido uma falta e o Wanderson bate com o braço também colado dentro do corpo e foi marcado perto do corpo e foi marcado falta? Por que ele não fala do abraço do Kahneman no Ener Valencia? Por que ele não fala, por exemplo, do pé alto em cima do jogador do Juventude, em que o Daronco chega a dizer não é o momento de chamar o VAR. Exatamente, não é o momento, porque ia ter que anular o jogo, ia ter que anular um gol e o Grêmio não iria para a final do Campeonato Gaúcho, que iria era a Juventude. Por que ele não fala do pé alto que originou o primeiro gol do Grêmio no campeonato no Atlético Mineiro? Por que ele não fala do Bahia? Por que ele não fala de outros? Por que ele não fala quando o Volpi abraçou o jogador do Internacional também, num outro Clássico Grenal? Então é muito fácil fazer uma narrativa e se o Inter não pegar e ficar ligado, vai ficar com a pecha de beneficiado sim. Então tá na hora de o Inter abrir o olho, de o Inter ficar bem ligado, fazer uma pressão para que o Marlon seja sim punido, porque não pode simplesmente falar o que pensa e achar que as coisas não vão ser ou ter consequências. E tem principalmente de ir ao microfone para refutar qualquer tipo de beneficiamento. O Inter precisa se manifestar. O Inter tem o dever de se manifestar, principalmente agora em meio à data FIFA, quando não vai haver futebol e não vai haver outros pontos a serem destacados dentro do campo. Os caras vão continuar batendo no Inter, os caras vão continuar batendo nessa questão do beneficiamento e vai condicionar a arbitragem para a continuidade dos jogos do Campeonato Brasileiro. Já me tomaram dois campeonatos brasileiros na arbitragem, tá? 2005 e 2020. Isso sem contar quando o timezinho lá, né, vai lá e entrega o último jogo justamente para que o Internacional não seja ou não fosse também, né, campeão brasileiro. E a gente sabe de quem a gente está falando e de qual ano que é, né? Fica ligado, Inter, porque senão a gente vai ficar bem mal na foto ainda nesses últimos 2 meses de 2025. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece que tá começando a semana, né, velho? Então tu pode entrar em A Hora do Pastel e pedir um pastel. Melhor pastel que tu já comeu, sequinho, crocante, cheio de recheio. E ainda usar o cupom, né, Grenal10 e aproveitar esse descontaço de 10% do teu pedido, beleza? Faz isso. Eu tenho certeza que tu não come outro pastel depois que tu provar A Hora do Pastel.
Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.